Se eu morrer esta semana, levo comigo um crime que foi chamado de fé por décadas. Eu vi vítimas pedirem socorro, vi líderes escolherem a reputação e assinei decisões que enterraram a verdade com linguagem religiosa. Hoje, eu quebro esse silêncio com nome, data e assinatura. Tenho 79 anos, fui do alto escalão, e esta é a confissão que pode libertar sua consciência do mesmo cativeiro que destruiu a minha. Eu repetia, sem corar, que obedecer à organização era obedecer a Deus. E hoje eu digo com vergonha, eu estava errado. Cristo nunca entregou a consciência de ninguém a comitê nenhum. Ainda assim, eu transferi denúncias, assinei punições e chamei de disciplina o que era controle. Eu achava que defendia a pureza. Na prática, eu ajudava a esmagar pessoas reais, com nomes e lágrimas. Carrego uma carga nas costas que nem meus remédios, nem minhas orações antigas, nem meu cargo aposentado conseguem aliviar. Quando tento deitar, sinto como se uma pedra subisse do peito para a garganta e me tirasse o ar. Não é metáfora bonita, é sentença interna. Eu sobrevivi às cirurgias, mas talvez não sobreviva moralmente se eu morrer sem dar nome ao que fiz. A cicatriz que mais arde tem nome de família. Minha filha mais velha morreu sem ouvir de mim o pedido de perdão que eu devia. Ela foi embora, me chamando de pai ausente, pai de púlpito, pai de ata, e eu mereci cada palavra. Enquanto eu protegia reputações, perdi a mesa da minha casa. Essa perda não volta, e esse túmulo não negocia com justificativas religiosas. E antes que você pense que já ouviu o pior, escute, o pior episódio ainda não começou. Anos depois, numa pasta esquecida, encontrei um documento interno que rasgou o resto da minha defesa e provou que o silêncio não era falha, era método. Eu vou ler trechos dele adiante, com data, assinatura e ordem. Foi aí que entendi. Eu não era só enganado, eu era cúmplice. Se você está preso entre fé e medo, entre Jesus e a estrutura que exige sua voz calada, não desliga agora. Eu passei décadas chamando prisão espiritual de fidelidade, e isso destruiu gente que confiou em mim. Naquela noite em que abri aquele arquivo, comecei a cair por dentro de vez. Quem você protege quando cala? A verdade de Cristo ou o sistema que feriu você? Naquela noite em que fechei o arquivo, minha memória voltou para o menino que eu fui, joelhos no chão de terra, Bíblia aberta, coração limpo. Eu queria servir a Jesus, não mandar em ninguém. Só que, cedo, me ensinaram outra equação. Pureza era ordem. Ordem era silêncio. Eu dizia fé, mas aprendia medo. E medo, quando recebe cargo, vira doutrina. Na juventude, fui treinado por homens que eu admirava como pais espirituais. Eles diziam com voz mansa que a obra de Deus podia ser manchada por um comentário fora da linha. Eu decorava manuais, protocolos, frases prontas para conter perguntas. Eu dizia, vamos ouvir, mas já entrava para corrigir. A compaixão sussurrava baixo, a aprovação dos pares gritava mais alto. Sem perceber, fui levantando uma prisão invisível por dentro. Cada regra era um tijolo, cada elogio de superior era cimento, cada reunião fechada era uma grade nova. Quando alguém chorava diante de mim, eu sentia o coração mexer, mas lembrava do juramento de lealdade institucional. Eu dizia, protejam as ovelhas, mas protegia o prédio. E chamava isso de zelo santo. Os primeiros casos chegaram pequenos, quase sempre como boato. Uma irmã assustada, um jovem retraído, uma mãe pedindo escuta sem registrar nome. Eu via rachaduras,
mas aprendemos a chamar rachadura de provação. Mandávamos orar mais, esperar mais, falar menos. Eu dizia, Deus fará justiça, mas assinava transferência de responsabilidade. Foi assim que meu ouvido ficou seletivo. Escutava a dor, obedecia a ordem. Teve noite em que cheguei em casa e lavei as mãos demorando, como se água pudesse tirar decisões. Minha esposa perguntava por que eu estava calado. Eu respondia que era peso do ministério. Não era só isso, era culpa começando a respirar. Eu dizia que disciplina preservava vidas, mas via famílias quebrando a mesa. Ainda assim, eu escolhia o crachá, não a consciência. Anos depois, quando já confiavam em mim para resolver crises, veio o primeiro caso grave que eu não podia chamar de mal-entendido. Havia denúncia clara, nomes, datas, e uma menina que tremia igual ao meu neto quando tem febre. Eu sabia o que era certo, e mesmo assim, segui o rito. Na próxima parte, eu conto exatamente a sala, as assinaturas e a ordem que selou aquele silêncio. Depois daquele primeiro caso grave, não fui punido, fui promovido. Disseram que eu era equilibrado sob pressão, e eu aceitei como unção o que era prêmio por calar. Ganhei chave, sala, senha, acesso a atas reservadas. Quanto mais subia, menos ouvia o choro de quem sofria. Foi aí que percebi o veneno. Na estrutura, consciência dócil vale mais que verdade viva. Nas reuniões fechadas, a linguagem era limpa como bisturi e suja como esgoto. Gestão de risco, preservação do testemunho, realocação pastoral. Vítima virava parte sensível. Abuso virava incidente. Eu assinava sem levantar os olhos. Naquela sala, eu ouvi uma frase que nunca contei por inteiro, e ela ainda ecoa quando tento dormir. Controle a narrativa antes que a dor vire prova. Em casa, a mesa começou a ficar vazia enquanto meu calendário lotava. Meu filho bateu a mão na porta e disse, Pai, você defende ata, não, gente? Minha esposa chorou sem barulho, como quem já sabia que eu escolheria o crachá outra vez. Escolhi. Fui para mais uma reunião de crise e deixei os dois com a sensação de expulsão dentro da própria casa. A culpa, no começo, parecia só uma cicatriz pequena, escondida sob a camisa social. Mas cicatriz sem limpeza infecciona. A minha apodreceu por décadas. Vieram a gastrite, a pressão alta, o tremor na assinatura, a falta de ar antes de cada votação. Eu chamava de idade, de estresse, de batalha espiritual. Mentira! Era meu corpo testemunhando contra o meu silêncio. Quando cheguei ao Comitê Central, parei de apenas obedecer. Comecei a desenhar o mecanismo. Eu sugeri fluxos para conter ruídos. Aprovei transferências de acusados para longe das vítimas e recomendei que mães feridas evitassem detalhes para não escandalizar. Eu não era peça passiva, eu era engrenagem consciente. E naquele dossiê há um despacho meu, com data e assinatura, que ainda não tive coragem de ler em voz alta. Foi aí que entendi, tarde demais, que promoção naquela casa era degrau para longe de Cristo e perto do encobrimento. Eu dizia servir ao Evangelho, mas servia ao medo de manchete. Você acha que Deus chama isso de fidelidade? Na próxima lembrança, eu vou abrir a cena daquela sala, cadeira por cadeira, e contar quem mandou arquivar a verdade enquanto uma menina tremia diante de nós. Na semana em que prometi abrir aquela sala cadeira por cadeira, meu corpo me traiu. Caí no banheiro do prédio antigo, testa no piso frio, ouvindo meu próprio chiado como um animal preso. O médico chamou de arritmia severa, eu chamei de juízo. Deitado na emergência, sem crachá, sem ata, eu só pensava,
quem eu fui quando ninguém estava vendo. 3 dias depois, minha neta trouxe uma caixa com cartas da minha filha, guardadas pela mãe dela. Eu abri a primeira com mãos molhadas de medo. Ela escreveu: Pai, você defendia a verdade no púlpito e me abandonava na mesa. Eu li em voz alta, engasgado, e senti a cicatriz abrir de novo. Não era saudade romântica. Era sentença, era espelho, era perda irreversível. Na madrugada seguinte, sem conseguir dormir, abri os evangelhos, como quem abre uma janela numa cela abafada. Li Jesus tocando quem a religião afastava, defendendo gente esmagada por intérpretes da lei e virando mesa de poder, travestido de santidade. Eu parei em silêncio longo, peito queimando, e finalmente disse sem defesa: eu estava errado. Errado com Deus, errado com as vítimas, errado comigo. Passei anos diante da porta estreita da verdade, mas tentava atravessar levando mala de reputação, cargo aposentado, justificativa técnica e medo de homem. A porta não cedia, nunca cedia. Só abriu quando eu soltei o orgulho no chão do quarto e falei o nome dos meus atos. Arquivei denúncia, transferi agressor, silenciei mãe. Quem confessa metade ainda protege o sistema inteiro, não percebe? Foi aí que voltei ao arquivo citado no começo, mas desta vez, sem procurar desculpa entre linhas. Primeiro vi códigos internos, depois anexos de reuniões, depois rúbricas que eu conhecia de memória. Cada página tirava uma camada da minha mentira. Eu queria achar ambiguidade, erro administrativo, qualquer brecha para respirar. Não havia. Havia método, sequência, linguagem calculada para parecer cuidado enquanto enterrava a verdade. Na última folha, veio a ordem que eu escondi por décadas, assinada acima da minha: priorizar a reputação institucional, evitar encaminhamento externo sem autorização central. Quando li, minhas pernas falharam outra vez, porque a menina daquela sala voltou inteira à minha frente. Entendi, tarde e cruelmente. O silêncio não era acidente, era projeto. E no próximo passo, eu vou dizer quem executou isso comigo, lado a lado. Quando eu disse os nomes com datas e rubricas, a sala ficou muda por 3 segundos e depois virou tribunal contra mim. Tiraram meu acesso, recolheram meu crachá, apagaram meu histórico dos comunicados como se eu fosse doença. Chamaram de zelo, eu chamo de pânico. Naquela manhã, começou minha queda pública. Não por mentir, mas por finalmente parar de mentir. Em uma semana, perdi o púlpito, os convites, os telefonemas de irmão amado e até o direito de entrar por certas portas que meu nome abria. Colegas de 40 anos atravessaram a rua para não me cumprimentar. Disseram que eu estava amargo, confuso, usado pelo inimigo. Eu conhecia aquele roteiro. Eu mesmo ajudei a escrevê-lo para calar quem denunciava antes. Depois veio o segundo dano, mais fundo. Meus próprios parentes foram pressionados a se afastar de mim para provar lealdade. A mesa de domingo, que já era frágil, rachou de vez. Sobrinho bloqueou meu número. Comadre devolveu presente antigo. Gente que chorou no meu ombro me chamou de traidor. A instituição me ensinou a expulsar. Agora, eu provava o gosto da expulsão. No meio dessa ruína, procurei meu filho com a única coisa que me restava: verdade sem defesa. Sentei com ele numa padaria vazia, mãos tremendo, e disse que ele tinha razão quando gritou que eu defendia a ata. Não, gente. Ele não me abraçou, não chamou de pai novo, não apagou o passado. Só disse: eu escuto, mas confiança volta devagar. Foi aí que a última máscara caiu dentro de mim. Eu falei em voz alta,
sem eufemismo, para ele e para Deus. Eu ajudei a destruir vidas em nome de Deus. Arquivei denúncia, transferi agressor, silenciei mãe ferida, protegi reputação, abandonei vítimas. A mesa que antes me dava poder virou de cabeça para baixo. Sobre ela restou só verdade nua, cortante, sem advogado. E o custo real não terminou na minha biografia manchada. Ele respira nos túmulos, nos lares vazios, nas consciências que eu empurrei para o medo, chamando isso de fé. Eu não peço pena. Peço que você encare o que eu demorei décadas para encarar. Porque na próxima palavra eu não vou mais confessar apenas. Eu vou convocar você a romper. Eu tenho 79 anos e o meu fim já respira no mesmo quarto que eu. Não falo como herói. Falo como réu perdoado que chegou tarde. Passei a vida confundindo crachá com cruz, estatuto com evangelho. Hoje eu sei. Quando a morte encosta, só uma pergunta fica em pé, nua e dura, diante de Cristo. Você amou a verdade? Ou protegeu o sistema? Jesus não mora no prédio que me promoveu. Jesus me encontrou quando aquele prédio me expulsou. A instituição exigia silêncio para manter aparência. Cristo exige luz para curar ferida. A estrutura dizia: obedeça e não pergunte. O Senhor disse: segue-me e anda na verdade. Foi nessa diferença que a cela começou a rachar. Entrou uma luz pela fresta, pequena, mas suficiente para o próximo passo. Se há crime, denuncie formalmente. Não entregue sua consciência ao medo do escândalo. Se você foi ferido, busque ajuda séria, pastoral e terapêutica. E peça proteção legal quando for necessário. Se você feriu alguém, procure essa pessoa enquanto há tempo, sem justificar nada, sem exigir abraço. Arrependimento bíblico tem nome, tem reparação possível, tem fruto visível e quase sempre começa de joelhos e com o telefone na mão. Eu te faço um juramento final. Não volto a chamar prisão de fidelidade e peço que você também não volte. Se esta confissão encontrou sua ferida, comente, compartilhe. Faça chegar a quem sofre calado dentro de salas religiosas. Eu sou aquele homem de 79 anos, culpado e alcançado pela graça. Não tive final perfeito, mas digo com temor e fé: ainda há saída.